E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Pessoal, hoje a gente vai entrar no último assunto que a gente vai trabalhar durante o ano. Não quer dizer que essa é a nossa última aula, tá? Muita atenção. A gente vai começar a falar sobre a geografia agrária, vamos começar a falar sobre a agricultura. Hoje é a nossa primeira aula de geografia agrária. Nós vamos falar sobre o que é agricultura, sobre a estrutura agrária, sobre os tipos de agricultura, tudo isso na aula de hoje. Para a gente sair daqui craque, entendendo tudo sobre a agricultura, beleza? Então vamos lá estudar geografia agrária hoje. Quando a gente fala de geografia agrária, pessoal, a primeira coisa mais básica que a gente tem que pensar é o que é agricultura. Ah, professor, agricultura é fácil, é quando a gente planta as coisas, né? Agricultura é ficar plantando um monte de coisa. Não está errado, esse é o pensamento mesmo. Só que para ter um termo mais técnico, a gente vai estudar que agricultura vem do latim essa palavra. É a junção dos termos ager, que significa campo, que significa território, e o termo cultura, que significa cultivo, tá galera? Então quando se fala em agricultura, significa cultivar o campo, cultivar um território, cultivar uma fazenda, cultivar a terra ali, beleza? Então, tecnicamente, se você for lá olhar no dicionário, você vai ver que a agricultura é a atividade de cultivar o solo. Show de bola, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura agrária, que é a estrutura de como as coisas se dão no campo, de como se faz a agricultura. A estrutura agrária ela se baseia em um tripé. O primeiro é a estrutura fundiária, não precisa se preocupar com ela agora, a gente vai falar sobre estrutura fundiária na nossa próxima aula, que é sobre estrutura fundiária, sobre a questão fundiária no Brasil, beleza? A segunda vai ser sobre a produção agrícola. O que é produzido? Se a estrutura fundiária vai falar onde é produzido, né, sobre o terreno, vai falar sobre o território, a divisão desse espaço, quantas pessoas têm propriedades rurais e tudo mais, a produção agrícola vai falar o que eu produzo nesse território, beleza? E sobre as relações de trabalho. Se é um trabalho assalariado, se é um trabalho familiar, nós temos essas duas possibilidades. Então, basicamente, estrutura fundiária é onde eu vou praticar agricultura. Produção agrícola é o que eu vou cultivar nessa minha agricultura. E as relações de trabalho é quem vai trabalhar e como vai ser a estrutura de trabalho, a estrutura trabalhista nessa minha agricultura. Beleza? Esse vai ser o tripé para a gente entender a agricultura. Vamos lá? Quando a gente fala de sistemas agrícolas, então vamos prestar muita atenção. Sistemas agrícolas vai dizer que respeito justamente à produção agrícola, a como eu vou produzir. Nós podemos ter os sistemas intensivos e extensivos. Então vamos lá, pessoal. A agricultura intensiva, os sistemas intensivos de produção agrícola, são os sistemas que vão ter alta produtividade. O que é alta produtividade? Por favor, não confundir com alta produção. Vamos supor que eu tenho uma área de 1 hectare. Né? A gente fala de produtividade por hectare. Cada hectare são 10 mil quilômetros quadrados, tá, pessoal? Seria um quadrado de 10 mil quilômetros de lado. Eu tenho 1 hectare e nesse hectare eu consigo produzir 1 tonelada de soja por ano. Vamos supor. E aí, do meu lado, terreno vizinho, tem 10 hectares e eles conseguem produzir também a mesma 1 tonelada de soja por ano. A nossa produção é igual, 1 tonelada de soja por ano. Nós produzimos a mesma quantidade de soja, mas a nossa produtividade é diferente. Eu sou mais produtivo, porque eu consigo produzir mais com menos terra. Cada hectare meu produz 1 tonelada de soja por ano, enquanto cada hectare dele vai produzir menos do que 1 tonelada de soja por ano, porque ele usa mais terreno, mais espaço para produzir a mesma quantidade. Então quer dizer que eu estou muito mais próximo de ser uma agricultura intensiva e ele muito mais próximo de ser uma agricultura extensiva, beleza? O que vai definir a agricultura intensiva vai ser apenas essa primeira parte da produtividade. Se tem alta produtividade, nada mais importa. Se tem alta produtividade, aquilo vai ser uma agricultura intensiva. Só que aí a gente tem outros fatores que a gente analisa para facilitar nossa análise, para a gente entender melhor como é que funciona isso. Geralmente, pessoal, a agricultura intensiva ela vai ter muito capital investido, muito dinheiro ali. Por que ela vai ter muito dinheiro investido nessa agricultura? Porque eu vou conseguir, com o dinheiro, comprar máquinas agrícolas de alta tecnologia, comprar defensivos agrícolas de alta tecnologia, comprar fertilizantes de alta tecnologia, contratar engenheiros químicos, engenheiros de agricultura, agrônomos, né? Perdão, fugiu a palavra. Engenheiros agrônomos, eu vou conseguir contratar especialistas
para lidar com aquele solo, com aquela plantação, beleza? Então eu vou investir dinheiro nisso tudo. Então ela vai ser uma agricultura de alto capital, muito capital investido. Então eu boto muito dinheiro para aumentar minha produtividade. Vai ser uma agricultura geralmente mecanizada, tá, pessoal? Justamente esse dinheiro, esse capital investido, uma parte dele vai para comprar máquinas agrícolas, tratores, escavadeiras, colheitadeiras, ceifeiras, tudo isso, aquelas máquinas gigantescas agrícolas que a gente vê, elas vão ser muito utilizadas na agricultura intensiva. Professor, existe agricultura intensiva que não usa muita mecanização? Existe, a gente vai chegar lá, então calma aí. E o emprego da mão de obra qualificada, ou seja, a mão de obra não vai ser lá o lavrador que vai cortar a cana, que vai colher a soja. Não, a mão de obra vai ser altamente qualificada, vai ser do engenheiro agrônomo, vai ser uma pessoa que fez muitas vezes uma grande especialização, estudou anos e anos para chegar ali. Mesmo o cara que vai pilotar a máquina, ele tem que ter uma especialização, ele tem que ter um curso ali para pilotar aquela máquina, não é fácil pilotar. Então as pessoas que vão trabalhar na agricultura intensiva, elas são altamente qualificadas na maioria das vezes. Qualificação significa remuneração, tá, galera? Quanto mais qualificado é o trabalho, mais bem remunerado ele vai ser. Então uma parte desse capital investido vai para pagar os engenheiros, os operadores de máquina, tudo isso, beleza? Esse pessoal altamente qualificado que vai trabalhar ali na agricultura intensiva. Galera, a agricultura extensiva é justamente o contrário da intensiva. Ela vai ter um baixo rendimento por hectare, ela vai ter uma baixa produtividade, não quer dizer baixa produção. Às vezes você vai pegar um lugar que tem agricultura extensiva, vai ter uma produção parecida com um lugar de agricultura intensiva, mas o território, a área desses lugares é muito diferente, beleza? Ela vai ter menos capital investido, beleza? Porque como eu não tenho a produtividade muito elevada, eu não tenho muito capital investido. Geralmente uma coisa é consequência da outra. Eu não tenho dinheiro para comprar máquinas agrícolas, eu não tenho dinheiro para pagar um engenheiro agrônomo, eu não tenho dinheiro para comprar fertilizantes de alta tecnologia, né? Então eu acabo produzindo com o que eu tenho ali, eu não consigo uma produtividade tão alta assim quanto o cara que tem dinheiro para comprar tudo isso, beleza? A mecanização vai ser muito menor, o que não significa que ela não possa existir, né? Um cara que trabalha numa agricultura extensiva, ele pode ter um tratorzinho, ele pode ter uma máquina pequena ali, mas ele não vai ter aquele exército de máquinas a se perder de vista, de ceifeiras, de colheitadeiras, dezenas delas colhendo o seu campo de soja. Não, isso não vai acontecer. Geralmente o cara vai ter no máximo um trator, um arado ali no trator, para ele não ter que arar com a mão, né? Com arado de mão, mecânico, ele vai arar com um trator, no máximo, beleza? Ele não vai conseguir ter ali muitas máquinas e tudo mais. Show? A mão de obra vai ser muito menos qualificada, né? Não vou conseguir pagar ali para um engenheiro, não vou conseguir pagar ali para um especialista em máquinas para pilotar, até porque eu nem vou ter as máquinas, então a mão de obra vai ser menos qualificada, vai ser justamente o cara que vai ali cortar, retirar, colher na mão, plantar na mão, muitas vezes, arar na mão. Então a mão de obra é bem menos qualificada, não precisa de um engenheiro para fazer essas coisas, beleza? E uma coisa que eles vão usar muito na agricultura extensiva, justamente porque não se tem acesso aos melhores fertilizantes e tudo mais, vai ser a rotação de terras, beleza? Então, tá aparecendo aqui a imagem agora, o que é essa rotação de terras. A rotação de terras, pessoal, é quando eu deixo uma terra produzindo alguma coisa, eu botei o exemplo aí da soja, e eu deixo outros 2 pedaços da minha terra sem a produção de soja, beleza? O que importa para mim é, no caso, a soja, ou seja lá o que eu estou plantando, eu dei só o exemplo da soja aí, tá, pessoal? Eu faço, primeiro, o pousio. O que é o pousio, pessoal? O pousio é uma prática que consiste em deixar um pedaço de terra sem nenhuma plantação, de nada, totalmente desprovido de qualquer tipo de plantação, qualquer tipo de vegetação, para que ele possa descansar e regenerar seus nutrientes, beleza? Aí eu planto árvores nesse terreno. Essas árvores elas vão ter o intuito de deixar matéria orgânica naquele terreno. Então as árvores vão derrubar folhas, vão derrubar frutos, vão derrubar até mesmo o seu caule, e isso vai ser absorvido pela terra e vai ser transformado em matéria orgânica, em nutrientes que vão poder ser utilizados pela minha soja ou pela minha cana-de-açúcar, ou seja lá o que for plantar. O pousio é muito utilizado para plantar soja, tá, galera? E aí no outro terreno, finalmente, eu planto a soja. E eu vou rodando esses 3 pedaços, né? O terreno está com soja, depois vai estar em pousio, depois vai ter árvore, depois vai ter soja de novo. E eu vou rodando esses meus pedaços para que eu sempre tenha um pedaço, pelo menos, do meu solo fértil.
Eu coloquei aí, pessoal, o exemplo com 3 fatias, mas eu posso fazer com 3, 4, quantas fatias eu quiser. Eu só preciso ir intercalando aí uma fatia de produção, 2 fatias, uma em pousio e a outra com árvores, beleza? Então vamos lá, pessoal, para a gente entender os tipos de agricultura que a gente tem. Galerinha, eu quis trazer para vocês aqui os tipos de agricultura que são os mais importantes, são os mais lembrados pelo vestibular, que são a agricultura de roça ou itinerante, o plantation, a ecológica, a empresarial e a jardinagem. E a gente vai ver cada uma dessas agora com mais detalhes, começando pela agricultura de roça ou itinerante. Pessoal, esse nome já é muito sugestivo. A agricultura de roça é aquele roçado, aquela roça que as pessoas têm no interior, num espaço mais rural, né? Não é um grande terreno de grandes empresários, magnatas do agronegócio. Não, é um terreninho familiar. Logo, ele vai ter trabalho familiar, né? Você pode até contratar uma outra pessoa para te ajudar, mas geralmente vai ser a própria família que vai cuidar dessa roça, né? A propriedade vai ser pequena ou média, na maioria das vezes pequena, né? Uma propriedade ali familiar mesmo, né? No quintal da casa, as pessoas vão ter ali a sua roça, a sua plantação. A produtividade vai ser muito baixa e as técnicas vão ser rudimentares. E aí eu coloquei um exemplo aí que são das queimadas. E eu quero, pelo amor de Deus, pedir a atenção de vocês. Quando eu falo de queimadas da roça, do pessoal do interior, eu não estou falando da queimada que devastou 20% do Pantanal. Eu não estou falando da queimada que destrói a Amazônia. Eu estou falando de uma queimada que a pessoa faz para limpar um pequeno terreno no quintal de casa. A queimada que a pessoa faz porque ela não tem acesso a técnicas melhores, ela não tem acesso muitas vezes nem ao conhecimento de técnicas melhores e mais saudáveis de se limpar o solo. Então ela faz a queimada porque a queimada, ao mesmo tempo que ela limpa o terreno do que está ali, ela queima e aquelas cinzas elas ficam no solo fertilizando por um pequeno período o solo. Então a pessoa que não tem dinheiro para comprar um fertilizante bom e ao mesmo tempo o solo que ela tem acesso do terreno dela é pobre, ela precisa fertilizar de algum jeito. Então ela acaba queimando mesmo o que tem ali para dar uma fertilizada de curtíssimo prazo, tá, pessoal? A queimada faz mais mal ao solo do que bem, mas ela dá essa fertilizada de curto prazo ali, que acaba sendo útil para esses pequenos produtores, beleza? O objetivo vai ser a subsistência mesmo, então não é lucrar para ganhar dinheiro e enriquecer, é justamente plantar ali o alface, a cenoura, a beterraba que a pessoa vai comer no almoço, na janta. Se tiver um excedente, a pessoa pode até levar para uma feira e vender e tentar ganhar alguma coisa com aquilo, mas o objetivo principal vai ser a subsistência. Vai ser eu ganhar dinheiro, vai ser eu ter o que comer em casa, beleza? Eu ter o que botar na minha mesa. A produção vai ser muito diversificada, né? Se eu quero uma subsistência, se eu quero uma coisa para eu almoçar e jantar, não faz sentido eu plantar só cana-de-açúcar ou só soja. Eu vou querer plantar uma cenoura, uma batata, uma beterraba, um alface, um espinafre, enfim, eu vou querer ter uma plantação bem diversificada para eu ter o que colocar na minha mesa, beleza? E vai ser muito descapitalizado, eu não vou investir muito naquilo. O que eu vou fazer é botar o que eu posso colocar, né? Plantar as mudas e quando eu puder comprar algum tipo de fertilizante, algum tipo de alguma coisa que vai melhorar aquele solo ali, eu acabo comprando. Mas não é uma agricultura muito capitalizada, que vai entrar muito dinheiro para comprar máquinas e tudo mais. É bem descapitalizado, beleza? Então vamos passar para a próxima, galera. Pessoal, o próximo tipo de agricultura que a gente tem, ele é muito falado, principalmente nas aulas de história, que é o plantation. Se você se lembra das aulas de história, você vai se lembrar que plantation significa monocultura, ou seja, plantar uma coisa só, latifúndios, ou seja, plantar uma coisa só em um terreno muito grande, e trabalho escravo, né? Hoje em dia, pessoal, o plantation ele mudou de figura, até porque o trabalho escravo não é uma realidade, pelo menos não legalizado mais, né? A gente sabe que ele ainda existe, mas é ilegal, é um crime, beleza? Então vamos falar do plantation atual, o plantation de 2020, do século 21. Ele acontece muito nas ex-colônias europeias, justamente porque quando esses países eram colônias, o plantation já era uma moda por aqui, né? Não por lá, por aqui também. Nós também somos uma ex-colônia europeia. Então na América Latina, na África, na Ásia, o plantation ele ainda é muito presente. Ele veio com a colonização e ele continuou. Vamos ter muitas culturas tropicais. Cana-de-açúcar é um ótimo exemplo disso. O cana-de-açúcar é algo que foi muito utilizado para plantation
na época do Brasil colonial, e ainda é, beleza? Então, plantas tropicais, plantas que se dão bem no clima tropical. Monocultura, então, aquela coisa de plantar uma coisa só no terreno, continua. Alta concentração de terras, e isso vai significar latifúndios, né? Na verdade, os latifúndios levam a alta concentração. Se o terreno é muito grande e está na mão de uma pessoa só, ou de uma família só, eu podia dividir aquele terreno e dar para várias famílias. Mas não, está com uma família só, aquela terra toda está concentrada na mão daquela família ou daquela pessoa. Beleza? Então, o latifúndio e a monocultura continuaram. A produção voltada ao mercado externo, que era uma coisa do plantation antigo, continua também. O plantation não produz pensando em vender aqui no Brasil, não produz para a família que produz, não faz o menor sentido isso. Então, pessoal, o plantation vai contar com todos esses aspectos que já vinham desde a época colonial, beleza? Latifúndio, monocultura, produção para o mercado externo, só que a dinâmica do trabalho vai mudar. Como eu falei, obviamente, o trabalho escravo foi extinto no mundo inteiro, né? O Brasil, inclusive, foi o último país do mundo a extinguir o trabalho escravo. A gente extinguiu super tarde, né? Mas o trabalho escravo está extinto. Então, como que vai ser essa mão de obra? Agora ela vai ser assalariada. Ou seja, ela vai receber um salário para trabalhar no campo, beleza? E não qualificada. Gente, o fato da mão de obra não ser escrava não quer dizer que ela é bem remunerada e tem acesso a todos os seus direitos e tudo mais. É um trabalho muito complicado, até porque é um trabalho braçal, que exige muito fisicamente das pessoas. O plantation ele é um modo de se produzir que não usa de muita mecanização, então depende muito do trabalho braçal mesmo, tá? Tanto que a mão de obra não é a mão de obra qualificada, é a mão de obra não qualificada. Então, é uma mão de obra que é mal remunerada e que acaba tendo até muitos problemas de saúde por causa disso, beleza? Mas não é mais um trabalho baseado, uma agricultura baseada no trabalho escravo. É baseado agora no trabalho assalariado. Show? Galera, muito importante falar sobre esse próximo tipo de agricultura aqui, que é a agricultura ecológica. Por que é muito importante falar sobre ela? Ela não é uma coisa, vamos dizer assim, muito significativa em números, né, que a gente vai poder falar, nossa, o mundo inteiro, mais da metade do mundo come alimentos que são de origem ecológica. Não, infelizmente. Mas ela tem crescido muito e ela é uma alternativa muito viável para a gente superar alguns problemas da agricultura tradicional, beleza? A agricultura ecológica ela vai se preocupar em ter um baixo impacto ambiental, beleza? E vai se preocupar de lidar com forma racional com a agricultura e com os elementos naturais ao seu redor. Então, o solo, as águas. Eu vou me preocupar em não exaurir muito aquele solo, em não pedir mais do que ele pode me dar e acabar deixando ele empobrecido. Eu vou me preocupar em não contaminar as águas. Eu vou me preocupar em não desmatar para eu plantar naquela região, beleza? Então, eu vou me preocupar com tudo isso. A produtividade vai ser menor, até porque se eu me preocupo em não emitir gases do efeito estufa, que as máquinas agrícolas emitem muito, se eu me preocupo em não poluir o solo e as águas de córregos próximos, de rios próximos, ou até mesmo do lençol freático de onde eu estou plantando, então eu não vou poder usar defensivos agrícolas, agrotóxicos, eu não vou poder usar alguns fertilizantes, eu não vou poder fazer nada disso. Então eu acabo tendo uma produtividade bem menor. É um tipo de agricultura que a gente pode chamar de extensivo, mas acaba sendo muito bom para o meio ambiente, beleza? E ela está em expansão atualmente, então assim, ela não é uma coisa que muitas pessoas fazem, que o grande agronegócio está fazendo, mas cada vez mais agricultores estão tentando entrar para essa agricultura ecológica, tentando fazer uma agricultura um pouco mais consciente, beleza? Uma observação que eu queria fazer que eu acho importante, galerinha, não confundir agricultura ecológica com produção de orgânicos. Quando a gente fala de produção de orgânicos, a gente fala de produzir alimentos sem agrotóxicos, beleza? Sem agrotóxicos, sem eles serem transgênicos, nada disso. Só que, em teoria, eu posso produzir um orgânico desmatando uma região. Eu posso produzir um orgânico tendo algum tipo de impacto negativo no meio ambiente. Muitas vezes a produção de orgânicos, na maioria das vezes, a produção de orgânicos é ecológica também. Mas uma coisa não é sinônimo da outra. Para ser uma agricultura ecológica, eu tenho que me preocupar com o solo, com as águas, com não desmatar, com respeitar o meio ambiente ao meu redor, com respeitar
o que o solo pode me dar. Para fazer uma agricultura de orgânico, eu só preciso não usar defensivos agrícolas ou agrotóxicos, beleza? Muitas vezes os dois vão andar de mãos dadas, a maioria das vezes, mas eles não são sinônimos, cuidado com isso, show? Bom, e se a gente veio do paz e amor, good vibes, ou ecológico, né? Vamos fazer o bem para o meio ambiente, agora a gente vai para o outro lado da moeda, que é a agricultura empresarial. Se a agricultura ecológica pensa em menos lucro e mais meio ambiente, a agricultura empresarial fala mais lucro e o meio ambiente, se der a gente pensa nele, mas se não der não tem problema também não, beleza? Infelizmente é assim. A agricultura empresarial vai acontecer quando empresas tomam conta da produção agrícola, ou seja, não é mais aquele agricultor, aquela família, não é mais aquele cara que é dono da terra, é uma empresa. Uma empresa vai ser dona de um terreno, de uma propriedade, e lá ela vai cultivar soja, lá ela vai cultivar cana-de-açúcar, a empresa vai fazer isso, beleza? A mecanização vai ser muito alta, né? Vai ser muito capitalizada também. A empresa vai investir nesse terreno, vai investir nessa agricultura, vai comprar agrotóxicos, vai comprar fertilizantes, vai pagar os melhores engenheiros, vai comprar as melhores máquinas, contratar os melhores operadores. Então ela vai investir muito capitalizada e muito mecanizada. Olha a imagem que eu coloquei aí, galera. Essa imagem de máquinas a se perder de vista, máquinas e máquinas e mais máquinas. Essa é uma imagem de agricultura empresarial, uma empresa agrícola, beleza? As técnicas vão ser avançadíssimas, né? As empresas vão buscar o que há de mais novo, de mais avançado, de mais moderno em estudos de produtividade, de fertilidade, e vão aplicar isso na sua produção, e a produtividade vai ser extremamente elevada. Extremamente elevada. É muito intensivo esse tipo de agricultura. Porque as empresas vão querer ter muito retorno financeiro, vão querer ter muito lucro. Então elas investem muito, elas vão querer que se produza muito para que volte muito dinheiro para elas também. Então esse é o modelo de empresas agrícolas. Mais lucro e o meio ambiente a gente deixa para lá, a gente pensa depois se der tempo. Beleza? Pessoal, esse próximo tipo ele tem um nome que confunde um pouco, tá? É a agricultura de jardinagem. Professor, quando alguém faz um jardim, é uma coisa do tipo, por que você está falando disso? Qual que é a relevância disso para o vestibular? Não é quando alguém faz um jardim, não é o jardim que sua avó tem no quintal, nada disso, beleza? A agricultura de jardinagem é o nome que a gente dá para uma agricultura que é muito forte, um tipo agrícola que é muito forte, principalmente no Sudeste Asiático, na região onde nós temos o Vietnã, o Camboja, Laos, todos esses países. Eles têm a produção principalmente de arroz, beleza? Que a gente chama de risicultura irrigada. Show? Pessoal, então a jardinagem vai ser principalmente a produção de arroz no Sudeste Asiático, a risicultura irrigada. Ela está lá há muitos séculos, pessoal, muitos séculos mesmo. É uma agricultura muito antiga e que se mantém as tradições. Quais são essas tradições? Trabalho familiar, então quem vai plantar ali vai ser a própria família, não vai ser contratando muitas pessoas para trabalhar ali naquele terreno como a agricultura empresarial faz, não, vai ser a própria família que vai trabalhar ali, vão ser propriedades pequenas, só que ela vai ter uma elevadíssima produtividade. Quando você olha, fala, nossa, trabalho familiar, pequenas propriedades, vai ser uma agricultura extensiva, não vai ser uma coisa assim, intensiva. Só que aí tem esse ponto que pega a gente de surpresa, que é a altíssima produtividade que eles têm ali. E aí, por ter alta produtividade, nós estamos falando de uma agricultura intensiva, beleza? É uma agricultura intensiva. É mecanizada? Não. É capitalizada? Muito pouco. É um trabalho assalariado? Não. Mas é uma agricultura intensiva porque a produtividade é muito alta, beleza? Nossa, professor, e como que eles chegam a uma produtividade tão alta assim? É mágica? Como é que eles fazem isso? Não é mágica. Eles, durante esses séculos que eles passaram desenvolvendo essas atividades agrícolas, as pessoas que trabalham nessa área, elas conseguiram desenvolver técnicas de seleção de sementes e técnicas de preservação do solo. A seleção de sementes é muito simples. Eles selecionam aquelas sementes que vão ser mais produtivas. Eles conseguem, através do estudo, saber qual semente que vai ser produtiva, que vai dar que vai ser muito fértil e vai dar muito retorno, e qual semente que não vai ser fértil e não vai dar retorno, né? E eles jogam fora que não vai ser e plantam apenas as boas, né? As melhores. E isso faz com que a produtividade seja muito alta.
Além disso, eles têm técnicas muito boas de preservação do solo, como o terraceamento e as curvas de níveis. São essas duas técnicas que eu estou trazendo aí para vocês. A primeira são as curvas de níveis e a segunda é o terraceamento. São técnicas que ajudam a aproveitar as águas da chuva e preservar o solo da erosão que iria destruir aquela região e deixar impossível de se plantar alguma coisa ali, beleza? Como eles têm técnicas de preservação, como eles têm seleção de sementes, como eles se preocupam com o solo, não usam muitos fertilizantes industriais, não usam agrotóxicos, não usam muitas máquinas, acaba sendo uma agricultura que, apesar de ter uma altíssima produtividade, ela tem um baixo impacto ambiental, beleza? Ela não vai devastar a região, ela não vai devastar o solo, ela não vai devastar os nutrientes, ela não vai contaminar as águas nem nada disso. Ela vai ter uma altíssima produtividade com um baixo impacto ambiental. Show? E só de curiosidade, pessoal, risicultura irrigada, risicultura, cultura do arroz, cultivo do arroz. Irrigada por quê? Se vocês se lembram, né, algumas aulas atrás a gente falou sobre as monções nessa área, que são dinâmicas na atmosfera dessa área, que em certos momentos fazem com que tenhamos chuvas torrenciais fortíssimas, que alagam cidades, destroem muitas cidades nessa região. Só que além disso, né, no ambiente rural, elas alagam plantações. E aí você vê, por exemplo, em filmes sobre a Guerra do Vietnã, ou então qualquer tipo de registro que nós temos nessa região do Vietnã, Laos, Camboja, nós vamos ter ali muitas vezes pessoas andando em campos alagados. E aí você pensa, putz, coitados dos fazendeiros, destruiu toda a plantação a chuva. Não, o arroz ele precisa de muita água. E aquele alagamento ali, ele é ideal para a plantação de arroz naquele local. Então aquele alagamento ele é bom para a agricultura nessa região, beleza? Então quando a gente fala de risicultura irrigada, a gente está falando da plantação de arroz em áreas alagadas mesmo. Show? Beleza, pessoal? Vamos para o último slide falar sobre os transgênicos para fechar a aula de hoje. Pessoal, eu quis trazer esse slide que ele é muito importante para a vida e para o vestibular. A polêmica da transgenia ou dos transgênicos, dos alimentos transgênicos. Os alimentos transgênicos eles são um tipo de OGM. OGM significa organismo geneticamente modificado, né? Parece coisa de filme de ficção científica, mas não. O ser humano consegue modificar geneticamente um organismo hoje já. Inclusive até mesmo animais, clonar animais e tudo mais. Dei uma pesquisada nisso, é bem legal, é bem assustador um pouco, mas é bem legal também ver sobre isso. E os transgênicos, pessoal, trans significa mudança, e geno é gene, genética, né? Transgênicos nada mais é do que eu pegar a semente de maçã, por exemplo, vamos supor que a maçã ela é suscetível a uma praga que a banana não é, né? A banana é resistente a essa praga, né? Vamos supor que tem um tipo de lagarta que come só maçã, mas não se sente atraído por banana. O que os pesquisadores vão fazer? Eles vão estudar o porquê da banana não atrair aquela praga, aquela minhoca, aquela lagarta. Vão falar, é por causa dessa substância que a banana produz. Eles vão traçar no material genético da banana onde é que está prevista a produção dessa substância, vão tirar da banana e colocar na semente de maçã. E aí plantar aquela semente de maçã com um genezinho de banana. E aí quando aquela semente de maçã nascer, ela vai ter gosto de banana, gosto de maçã, cheiro de maçã, cara de maçã, cor de maçã, só que ela não vai ser suscetível àquela praga da maçã, porque aquele gene específico vai ser programado como banana, e a praga não come banana. Beleza? Isso é o transgênico, ele pode ser usado para várias coisas. Transformar uma planta mais resistente ao frio, transformar uma planta mais resistente ao calor, transformar uma planta mais resistente a muitas chuvas, transformar uma planta mais resistente à seca. Tudo isso eu posso fazer mais resistente a diferentes pragas, como eu acabei de dar o exemplo da banana e da maçã. Tudo isso eu posso fazer mudando os genes da planta. Qual o problema? O problema é o seguinte, eu impacto a biodiversidade local com isso. Se uma semente dessa maçã foge da minha plantação e cai numa floresta, cai num ambiente natural, essa maçã não é uma coisa que naturalmente teria nesse local. Ela pode ter uma competição desleal com as coisas que tem nesse local. Acabar eliminando outras espécies que tem no local e sobrando só ela. Levar até a extinção de algumas espécies locais, beleza? Né? A concorrência que vai ter ali, as espécies locais não estão prontas para concorrer com aquela maçã geneticamente modificada. E outra coisa, pessoal, tem uma questão ética, tá? De o quão é certo a gente brincar de Deus desse jeito. É uma questão ética muito forte na ciência. Às vezes a gente fica vendo um filme de cientista na TV e a gente não imagina o quanto a ética é forte na ciência.
Às vezes a gente até tem a tecnologia para fazer algumas coisas, mas a gente não faz porque não é considerado ético, beleza? Não, então tem um problema ético, mas o problema maior é o seguinte: quais serão as consequências da ingestão de transgênicos a longo prazo? Né? Eu comer transgênicos a minha vida inteira, qual vai ser a consequência que vai ter quando eu tiver 50, 60 anos? Né? O que isso vai me trazer? Não tem como saber. Não tem como saber. Nós somos uma das primeiras gerações que está sendo introduzida à vida já com transgênicos, né? Então, provavelmente nós vamos ser as cobaias. Olha que legal. Quando a gente tiver nossos 50, 60 anos, nós vamos ver o que deu errado na nossa saúde graças aos transgênicos, beleza? Por exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que a gente está vendo muito na TV, falando sobre o coronavírus e tudo mais, tem sido e é uma organização muito importante, né? A gente precisa seguir as diretrizes da OMS, mas a OMS, ela garante que não tem problema nenhum em comer transgênico. Eu posso comer à vontade, não tem nenhuma diferença de eu comer um negócio natural. Só que algumas pesquisas mostram uma relação entre eu comer mais transgênicos e eu ter uma incidência maior de alergias. Faz sentido. Se eu tenho alergia a morango e eu como um abacate que tem gene de morango, eu posso ter alergia àquele abacate, certo? Então eu posso estar tendo um aumento nas alergias em quem come muito transgênico. Beleza? É o que as pesquisas estão mostrando ultimamente. Só para finalizar, pessoal, aí essa imagem que tem do triângulozinho amarelo com um T no meio, a imagem é o símbolo de transgênicos. Tá? Quando você vai no supermercado e vê alguma coisa com esse triângulo, significa que tem algum transgênico dentro daquilo ali. Pode ser qualquer coisa, mas tem alguma coisa ali que é transgênica. E aí fica a cargo do consumidor decidir se ele compra ou não aquilo lá. Beleza? Então, informação útil agora para a vida, não só para o vestibular. Se você vai no supermercado, vê esse triângulozinho amarelo, saiba que ali dentro tem um transgênico. Você pode comprar e comer, você pode não comprar, é sua opção, sua decisão. Mas você tem que saber que esse triângulozinho amarelo significa que tem um transgênico ali dentro. Beleza? Pessoal, então vamos fazer uns exercíciozinhos para a gente ficar craque no assunto e fechar a aula de hoje, pode ser? Vamos lá, pessoal.